Então, o contexto da live de hoje vai ser sobre dores lombares, né? Esse foi o intuito que a gente conversou Sim. ali de algumas situações que acontecem na clínica, que a gente encontra, né? E antes de mais nada, eu queria que você se apresentasse aí para o pessoal que às vezes não conhece ainda muito bem, fora ó, o grupo de BH, o grupo de Minas aí que está reunido aí em massa, mas para essas outras pessoas que Isso. não te conhecem também, conta um pouquinho de você, quem é Cláudia e o que você trabalha, Cláudia? Tá. Eu sou Cláudia Nascimento, fisioterapeuta, moro em Belo Horizonte, trabalho com reabilitação, tenho especialização em ortopedia, terapias manuais e fiz o conhecimento todo das terapias integrativas, né? A microfisioterapia, nova medicina germânica e as 5 leis biológicas com o nosso mestre, né? Ivan Bonaldo. Que isso? Uhum. E trabalho também com a quiropraxia e o Mackenzie, né? Quando necessário, para adaptar, né? Após a avaliação, o que vai ser mais indicado Sim. no meu cliente. Perfeito. E a gente cada vez mais percebe que existe, às vezes, uma integração, né? Às vezes é preciso, por mais que a gente faça um trabalho, principalmente no contexto ortopédico, né? Faça um trabalho olhando o contexto emocional, não quer dizer que às vezes não precisa ser feito algum ajuste utilizando uma terapia manual, Sim, utilizando uma quiropraxia, utilizando uma osteopatia, porque já, o paciente às vezes sim, vem com um processo já de tanto tempo que às vezes é necessário promover alguns ajustes que possam auxiliar esse processo de correção. Você percebe isso, Cláudia? sim, muito, muito. Então, por que eu fui procurar as técnicas integrativas, né? Porque eu vi que existia algo além do físico, né? Então, pacientes faziam várias e várias sessões, às vezes tinha recidiva, Uhum. e eu não conseguia chegar realmente ao sintoma, né? A origem realmente do sintoma, que é muitas das vezes o emocional, tá? Então, com a microfisioterapia, a gente pega essa origem do sintoma, né? Mas com as leis biológicas, a gente consegue agregar e realmente eliminar, né? E fazer com que o paciente consiga enxergar de onde vêm as dores, que vem além do físico, Uhum. tá? E associo também a psicogenealogia evolutiva, Certo, né? Então, agrega. com certeza. E essas informações, eu Uhum. falo que cada informação, cada curso que a gente vai fazer, ela atribui alguns processos, alguns insights, alguns conhecimentos que às vezes a gente não tem como separar isso no atendimento, né? A gente Certo. fusiona esse processo dentro da nossa cabeça e faz com que a gente faça um passo a passo ali que às vezes é necessário para esse paciente que veio nos buscar. Então, às vezes a gente não consegue mais olhar só de uma forma, olhar só com uma técnica. Sim, A gente acaba olhando o paciente com certeza. como um todo, né? Para É. quem não me conhece também, né? Deixa eu me apresentar um pouquinho aí, quem vem da Instagram da Cláudia. Meu nome é Ivan Bonaldo, sou fisioterapeuta e trabalho com a origem emocional dos sintomas, instrutor do curso Origens e tem como objetivo auxiliar profissionais da área da saúde ter resultados mais eficientes, entendendo então esse princípio da origem emocional dos sintomas. E me diz uma coisa, nesse sentido, quando você começou a compreender a origem, quando você fez o curso Origens, isso te agregou de alguma forma nos teus atendimentos? O que você percebeu assim de principal? Com certeza. Após o curso Origens, e na realidade, quando eu fui para fazer o curso Origens, eu fui com um quebra-cabeça, tá? E com várias peças soltas, porque eu não conseguia encaixar, né? E eu fui na busca, assim, de uma luz no fundo do túnel. E foi isso que você conseguiu agregar, né? Com a sua clareza na colocação, com sua sabedoria, né? Com todo o seu conhecimento.
né, agregando toda a história do Dr. Ramos, né, nas leis biológicas, associando os outros estudiosos das leis biológicas também, que eu acho que também foi muito importante, né? E o que eu vi? Esse passo a passo, até a partir do momento do rapport, né? O passo a passo da avaliação, o funilar realmente o contexto do paciente, né? Então, assim, me orientou muito e as sessões, elas ficaram mais leves, elas ficaram mais direcionadas, né? E durante essa avaliação, a partir do curso Origens, eu consegui me sentir mais segura, mais tranquila e direcionar a forma com que o paciente coloca, para a gente não se perder, né? Porque eu acho que no início eu me perdia muito e a sessão durava demais. Sim. Tá? Então, o que eu vi foi isso. Quando já vai para a maca, para eu escolher, né, realmente qual que vai ser a técnica, se vai ser a micro, se vai ser o MKE, eu já vou assim com mais segurança e tendo esse direcionamento desses órgãos e para ver realmente a origem emocional desse sintoma associada à queixa física dele. E a gente, e como você já vem no processo ortopédico, né, e um processo de olhar mais para o músculo esquelético, né, que é essa tua base inicial, geralmente tem boas avaliações dentro desse estudo, né, da ortopedia. Você tem várias avaliações que te dão uma precisão, mas quando a gente não sabe, às vezes, ouvir direito o paciente, a gente pode chutar para todo quanto é lado, né? A gente pode olhar para várias questões que faz com que às vezes eu tenho que olhar para isso, depois eu olho para aquilo, depois eu olho para aquele outro, para daí tentar decifrar qual é o padrão. E quando você consegue ter esse diferencial ali na avaliação, você consegue ter uma precisão realmente mais efetiva, né? Mas me conta um pouco mais você falou que tem alguns pacientes que você trabalha com ortopedia que tiveram resultados bons e rápidos, né? Me conta um pouco mais sobre esses pacientes ali que você falou de dor lombar, já que hoje é o intuito de falar sobre dor lombar. Você teve paciente que te ajudou a entender essa parte emocional? Muito. Uma das pacientes é uma senhora do sexo feminino, tá? 68 anos, ela é destra, casada, 2 filhos, e me procurou com essa dor lombar, com irradiação para membro inferior direito, e pior dor acentuada a nível de joelho e tornozelo. Só que quando ela entrou no consultório, ela já sentou e falou assim: estou me sentindo totalmente desamparada. Estou perdida, não estou sentindo que eu não tenho ninguém para me acolher. Aí eu perguntei, você quer direcionar mais para a sua dor ou quer abordar mais esse desamparo? Sim. Né? Porque logo já me veio um insight, né, que você sempre coloca para a gente separar. Porque na realidade estão vindo 2 conflitos, né? Eles podem afunilar, claro, mas aí eu dei essa liberdade para ela. Então, ela disse, então eu vou falar da minha história de vida que eu nunca falei para ninguém. E só que agora eu preciso falar. E ela colocou desde a infância, tá, que entre 9 e 10 anos ela teve que assumir o papel de cuidar dos irmãos menores, porque a mãe, no último parto, ela teve uma depressão pós-parto intensa, e teve um surto, teve que ser internada 40 dias. Então o pai falou, agora eu preciso de você. Caramba! Aí ela assumiu o cuidado dos irmãos e os afazeres da casa, né? E ela relata muito desse pai rígido, né? Ele é descendente de um espanhol. O pai dele veio fugido da Espanha, do Brasil. Então, assim, um sistema muito rigoroso. E que ela nunca sentiu esse amor, sabe? Esse acolhimento por parte do pai, porque ele também tinha que dar conta, né? De toda a família e cuidar da esposa.
E eu sempre escutei o pai dele, que era o avô Francisco, falando: essa menina tem que sair da escola para ela dar conta de fazer os cuidados de casa e cuidar das crianças. E isso abalou muito, né? Porque o sonho dela era continuar os estudos, tá? E ela conseguiu vencer essa fase, né? Que ela trouxe e foi batalhando, foi estudando aos escondidos, tá? Quando a mãe estava no quadro tranquilo, estável, a mãe ajudou financeiramente e ela conseguiu, aos 18 anos, fazer o vestibular, passou na Federal e foi embora para o Rio. Aí que ela se permitiu a fazer o que ela queria, porque até então ela sempre foi submissa às ordens do pai, porque ele tinha que dar conta, e ela também, né? E um sentimento de incapacidade muito grande que ela trouxe. Ela casou e 6 meses depois o marido teve uma depressão enorme, teve um surto e parece que as histórias se repetem, né? Ela teve que cuidar também do marido, tá? Ela é uma engenheira civil, muito bem evoluída na parte profissional dela. Ela estudou, fez mestrado, né? Então, se ela focou muito nessa realização pessoal dela. Quando ela engravidou, o marido não queria, então iniciaram as dores lombares. Foi onde ela teve a primeira crise de dor intensa. E mais uma vez ela não se sentiu amparada, ela não se sentiu cuidada, ela não se sentiu apoiada, né? Ela trabalhava o dia todo e chegava em casa às vezes com muita dor, mas tinha que manter as aparências para dar conta de toda essa situação e cuidar do marido, né? Então ela foi fazendo essas colocações e nós conseguimos fazer um link, tá, de toda a história familiar dela. Conseguimos chegar, o que você coloca, né, você direcionar de onde vem o sintoma, o programante e o pré-programante, né? Então, de onde desencadeou, de onde veio esse primeiro sintoma, foi nessa primeira gestação, mas que ela teve um DHS há mais ou menos 2 meses atrás, aonde que desencadeou essa dor intensa, e a filha, que não morava aqui, também um quadro depressivo intenso, teve um surto e teve que ser internada. Então, a outra história se repetindo. E ela se sentiu incapaz, porque a filha mora no exterior e ela não pôde ir estar com a filha, porque o marido tinha sofrido um infarto. E, na realidade, também, essa filha estava internada, então não ia adiantar, né? Então, ela fez esse acompanhamento do médico aqui e conseguiu trazer a filha há mais ou menos 1 mês. Só que esse período de dor dela era tão intenso que ela procurou ortopedista e ela começou a fazer bloqueios semanais para ela tentar suprir esse quadro de dor, né? E então ela foi fazendo todo esse contexto e no final nós conseguimos fazer um link de onde que vinha essa dor, né? Por situações de submissão, por situações que ela nunca pôde falar o que ela realmente precisava falar ou agir da forma que ela precisava de agir. Tá? Então, ela conseguiu entender que essas dores, elas tinham um fundamento, né, dentro dessa história de vida dela. E essa submissão, né, do programante veio a questão do pai e do pré-programante que veio a questão do avô, né, que também era muito rígido e o pai tinha que ser submetido às ordens. E ela também veio com todo esse contexto. Caramba! E ela teve que ser forte tanto tempo, né? E nunca pôde ter alguém que desse suporte, né? Ela tem que dar suporte, mas não tenho ninguém para me dar suporte.
Ah, justamente. E quantas pessoas não passam por isso, né? Quem já atendeu o paciente assim, que a vida inteira se faz de forte aí, coloca um coraçãozinho aí, porque eu desliguei os comentários, né? Desativei os comentários, mas coloca um coraçãozinho aí, quem já viu pacientes assim, que às vezes a vida inteira tem que dar suporte a tudo e a todos, que eu tenho que me fazer de forte, né? Ontem mesmo eu tive uma paciente assim, que já desde bebezinha, a mãe tinha tido uma perda logo antes dela, e quando ela nasceu, a mãe tinha depressão e ela tinha que se fazer de forte a vida inteira. E ela teve que ajudar todos os irmãos, ela teve que ajudar todos os sobrinhos e ela nunca teve filhos porque tinha que acolher todo mundo. Então ela tinha que aguentar o tranco, dar suporte a todo mundo. Né? E quantos dos nossos pacientes não são assim a vida inteira, né? Sofrendo calado, porque eu tenho que ser a fortaleza e dar suporte a todo mundo, aguentar na coluna, né? A coluna ali, a lombar, é a nossa estrutura, né? É esse meio de dar sustentação a todo o nosso tronco, como você disse, né? Ela tem que dar sustentação a todos. E quando eu me sinto que eu não estou dando mais conta, que eu não aguento mais dar conta disso, né? Porque chega uma hora que sobrecarrega, né? Já não aguento mais, é minha mãe, é meu esposo, é minha filha. E quando vai chegar a minha vez? Então, quando ela falou desse desamparo, foi um desabafo, né? Que ela estava justamente o que você falou, ela chegou no topo. E ela foi durante 6 anos na terapeuta e no psiquiatra do marido e da filha, mas na realidade não para falar dela, para passar toda a situação do marido e da filha. Sim. Então, isso é o que ela falou também, eu estou cansada, porque eu tenho que procurar ajuda. Né? Então, eu coloquei isso aí para ela também, dessa questão dessa estrutura pessoal, né? Que ela não teve a oportunidade, né, de procurar, de olhar para dentro dela, para ela dar conta de resolver, né, o seu eu. Ela resolveu e foi a estrutura de toda a família e do outro. Então, essa sensação de desabamento mesmo, né? Que não estou dando conta. Sim. E ela colocando também o atrito muito grande que ela teve com a mãe na infância, adolescência, e o atrito muito grande com a filha, né? Que a filha sempre julgando, a filha sempre criticando. Fizemos o genossociograma, né? Do contexto familiar. Então, a filha e a mãe, a avó, né? Elas têm uma simetria, tanto na data de nascimento quanto na data de concepção. E a paciente, que é a mãe, né? Também tem uma simetria com a filha. E foi o que eu falei para ela, para olhar a filha de uma outra forma, porque isso ela traz, né? Não é simplesmente ela julgar, ou ela falar, ou ela não valorizar, né? Porque a filha também traz todo um contexto familiar. Com certeza. Para quem não sabe, né? Vamos colocar aqui o que é a simetria, né? Quem não sabe. Sim. Simetria é quando a gente olha para a árvore genealógica, o genossociograma ali, e observa que as datas de aniversário, concepção, data de morte ali dos nossos ancestrais condizem com as nossas datas, né? Ou a data do nosso paciente. Então vamos dizer que aquela paciente ali, né, da Cláudia, a filha dela tem uma data de nascimento que é uma data parecida com a avó dela, né? Ou data de nascimento, ou data de concepção, ou data de morte. Então isso é uma simetria. Pode ser simetria de nome, então porque tem um nome parecido com aquele, né? Então um é Ângela e a outra é Angélica ou Ângela, né? Então tem um nome parecido. Por exemplo, eu tenho um antepassado que é Luiz, e o meu pai é Luiz, e eu sou Ivan Luiz. Então eu tenho uma certa simetria com alguns antepassados. Então, colocando esse contexto de simetria, a gente traz algumas referências do que aqueles ancestrais viveram e temos propensões a desencadear sintomas baseados nessa vivência dos nossos antepassados. Então, aquela avó, ela teve algumas vivências que essa neta, ela traz algumas repetições de padrões.
Então, agir de forma parecida, sintomas parecidos, ações, né, comportamentos, às vezes, de formas parecidas. Né? Isso a gente fala um pouco mais no curso Origens Avançado, né, sobre esse contexto, ou na psicogenealogia, que a Cláudia fez, né, também, e consegue integrar um pouquinho mais esse contexto do transgeracional. Né? Perfeito, Cláudia. Uma coisa que eu queria perguntar para ti, assim, você falou que atendeu essa mulher com dor na lombar, mas quantas sessões você precisou para entender esse DHS ali dela? Antes do genossociograma, para entender aquela dificuldade da estrutura, dificuldade, e ela falar que fez sentido para ela. Quantas sessões você precisou só para colocar esse DHS? Na primeira sessão, nós já conseguimos fazer todo esse link. E ela ter a consciência na primeira sessão. Na primeira sessão. E ela tinha marcado um bloqueio na semana, 2 semanas à frente, e ela não fez o bloqueio, porque ela não sentiu a necessidade de fazer o bloqueio. E ela estava em atrito com a filha há mais ou menos 10 dias, que ela não tinha conseguido, não estava conversando. Então, 4 dias depois da sessão, ela me manda uma mensagem: Cláudia, a panela de pressão estourou. Aí eu falei, o que aconteceu? Ela falou assim, conseguir colocar tudo para fora com a minha filha. Todo o sentimento que eu estava tendo de opressão, de submissão, e que eu não aguentava mais, e que ela tinha que dar um direcionamento na vida dela, porque eu precisava de olhar para mim. Então, assim, eu acho que isso aí trouxe um alívio muito grande para ela e trouxe um reconhecimento pessoal. Ela passou a se valorizar um pouco mais, né? Porque a outra fala dela, eu tenho que cuidar do meu marido a vida inteira, senão o que vai ser dele? Mas aí no final da primeira sessão também nós chegamos a isso, você tem que cuidar, mas primeiro agora você tem que olhar para dentro de você, para você continuar dando esse suporte, mas porque você também está precisando. Sim. Né? E ela voltou na sessão do psiquiatra dela e da terapeuta também, e o psiquiatra falou que ela precisava de tomar uma medicação porque ela tinha fibromialgia. Aí ela chegou com a medicação, eu olhei e falei com ela, e a nossa segunda sessão já estava marcada. Ela não conseguiu esperar 30 dias, ela esperou, aos 20 dias, pós-sessão, ela pediu para a gente remarcar e trouxe essa questão da fibromialgia. Fiz todos os testes e falei para ela, você não tem fibromialgia, né? Você está num quadro, sim, de ansiedade, ou querendo colocar para fora, ou buscar esse acolhimento, né? Mas você não tem a fibromialgia. Ela tomou a medicação, uma dose bem subclínica, tá? Para um quadro depressivo, tá? Mas assim, ela está bem tranquila, tá? Teve o alívio da dor, né? Fizemos a segunda sessão, aonde ela conseguiu a expor mais e a ter mais clareza. E me relatou essa redução da dor, né? Mas aí na segunda sessão eu associei a um outro quadro que eu cheguei até a comentar com você também, né? Dessa questão do desamparo, né? Porque dentro dos órgãos achados, dentro do mesoderma novo, eu achei um conflito frontal à esquerda, achei um conflito de dentes também à esquerda, e ela usa placas para dormir, né? Por causa do ranger do dente, que levou à fratura de 2 raízes à esquerda, né? E a queixa dela é o quê? A dor irradiada para o membro inferior direito, principalmente joelho e tornozelo, né? Que eu mostrei para ela também essa questão da submissão, ela ter que, né, se curvar perante as situações impostas pelo pai. E a questão do direcionamento, né? O tornozelo vem para a gente, que ela não sabe como e nem para onde ir, tá? E estudando um pouco do curso avançado, que eu vi a questão da constelação esquizofrênica, né? De substâncias brancas,
Eu até falei, Sivan, de repente é interessante você colocar essa questão da megalomania, Sim. né? Uhum. Que ela também viveu. Então, o contexto, quando a gente fala de megalomania, ela é um contexto geralmente de dupla desvalorização, né? Eu tenho uma autodesvalorização, uma incapacidade, né? Então, ali com ela tinha uma incapacidade de tomar uma direção, porque o tornozelo tem essa função. Então, eu vou para a direita, eu vou para a esquerda, mas ela era submissa sem poder tomar a direção. Em muitos momentos, o pai impunha alguma direção para ela que não era o que ela queria. Ela queria ir em busca dos sonhos, mas não podia. Depois, eu queria ir fazer minhas coisas, mas eu tenho que cuidar do meu esposo. Eu queria tomar as minhas direções, mas eu tenho que cuidar da minha filha. Então, querendo ou não, às vezes é necessário, como você falou, Cláudia, você pode continuar cuidando do outro, ajudando o outro, auxiliando o outro, mas não se sentindo culpada quando não consegue. Porque não depende só de você, depende da outra pessoa fazer a parte dela. E aí, quando essa pessoa pode entender, enfim, que ela pode continuar auxiliando, ela pode continuar ajudando, mas sem esse peso grande, né, que se eu não faço, eu sou culpada, se eu não dou conta, as pessoas me deixam, seja o padrão que ela tenha, né, cria uma sensação de ser mais leve ajudar os outros. Né? Mas enquanto eu estou na frustração, que eu não estou me sentindo capaz, que eu não estou dando conta, porque ela tinha um conflito relacionado a pai ou parceiros de um lado do corpo, né, que é a fragilidade, dependendo da lateralidade, né, dessa pessoa, de um lado do corpo afetado. Ela é destra. Sendo ela destra, do lado direito tinha a ver ali o joelho, o tornozelo, com relação a pai e depois com relação ao esposo, e do outro lado com relação a filha e mãe. Ela tinha do lado esquerdo uma fragilidade, porque ela também viveu essa sensação de não poder dar amparo à filha, de sensação que ela tem que sempre dar suporte à mãe, ou tinha que dar suporte à mãe lá atrás também, e ela não tinha mãe por ela para dar suporte, e isso pega uma fragilidade bilateral, tanto do lado direito quanto do lado esquerdo. E essa duplo conflito, ou em fase ativa ou fase PCL, né, que na constelação esquizofrênica cerebral de substância branca, ele não interfere se é fase ativa ou fase PCL. Pode ser tanto fase ativa quanto fase PCL. Ali essa pessoa tem uma megalomania. A megalomania pode ser aquela sensação de que eu sou sempre a melhor, que eu sou sempre hiperperformática, que eu sou o superior, ou uma sensação de que eu tenho que sempre ser eficiente em tudo, eu tenho que ser perfeito em tudo. Então essa pessoa às vezes pode se cobrar demais que tem que ser capaz, que tem que dar conta. Uhum. E a mínima sensação que eu não dou conta, eu entro numa frustração, numa fragilidade. Então eu tenho que estar sempre na hiperperformance. Né? A vida inteira, a princípio, pelo que dá a entender, né? Ela teve sempre que dar conta de tudo, dar suporte a tudo e a todos. Porque eu me sinto culpada se eu não dou. E aí eu acabo a frustração maior não é que eu tenho que engolir e botar a goela abaixo as situações. A frustração maior é de culpa quando eu não dou conta. Então, enquanto eu tenho a culpa que eu não dou conta, é preferível engolir e botar a goela abaixo do que me sentir culpada. Então, nessa balança, né, que a pessoa tem, antes que eu me sinta culpada, é melhor eu me submeter. Só que submeter também não é legal. Mas eu prefiro me submeter. Né? Porque se eu chuto o balde e não me submeto, eu me sinto culpada. E a dor da culpa é maior do que a dor da submissão. Então esse paciente ele tem um contexto bilateral, né? Então tem dois conflitos simultâneos e é preciso, além de trabalhar com relação a esse contexto de se submeter, né? É preciso trabalhar com o contexto de hiperperformance, da autodesvalorização por não ser eficiente. E aí se a gente não trabalha os dois, por mais que ela comece a dizer não adianta, porque ela tem a sensação de culpa. Né? Então, quando eu começo a não me submeter mais, eu começo a me sentir culpada. Ela continua num padrão de frustração. E aí tem que trabalhar os dois lados, que foi o que a Cláudia fez. Né? Trabalhou os dois lados do processo, que faz com que ela possa sair dessa alteração de uma maneira melhor. É que nem aquele negócio que a gente fala para os pacientes assim, o que você faz para você? Você nunca faz nada para você? Comece a fazer algo para você, comece a dizer não, né, para as outras pessoas. Então eu vou começar a ir para academia. Mas daí eu digo não para as pessoas, mas eu me sinto culpado porque eu deixei as pessoas na mão. Eu estou lá na academia, mas eu estou pensando nos outros. O que adianta eu fazer uma caminhada e fazer uma caminhada me culpando com os outros? Então não é prazeroso fazer aquilo. Né? O importante de fazer algo para mim é que seja prazeroso.
E aí, quando a gente não tem esse equilíbrio dos dois lados, entra nessas fragilidades, né, Cláudia? Isso. E o que eu faço também, Ivan, eu dou uma sequência ao tratamento, sabe? Então, eu continuo o processo de reabilitação física Sim. com esses pacientes, né? Porque aí eu faço o Pilates e o treino funcional. Então, quando me procuram com relação a alguma dor ou coluna, primeira sessão é a micro, com certeza, né? Aí eu monto um processo e trabalho Pilates 2, 3 vezes por semana, de acordo com o grau de dor, e associo a técnica, né, de quiropraxia ou do Mackenzie. Sim. Então, aí dentro de 30 dias, ou então esse período, eu vou acompanhando a evolução desse paciente também, né? Em questão de medicação, em questão de dependência do médico, em questão das atividades dele de vida diária. Então, assim, eu tento abordar de uma forma global, Sim. tá? Porque eu não consegui desvincular. Eu sou fisioterapeuta. Claro. Né? E é aquilo que eu falo, a gente não pode negar tudo aquilo que eu aprendi antes de um curso, Sim. Deixar de lado. Porque não é porque você aprendeu uma coisa nova que tu vai esquecer tudo que você já aprendeu. Então não é porque, às vezes, falar... E provavelmente, quando você usa a micro, você junta a origem emocional de sintomas associada com a micro. Com certeza. Né? Então você faz essa associação. Então não é porque você trabalhou com a micro que agora eu fiz o curso Origens, agora eu vou esquecer a micro, ou vou esquecer a ortopedia. Não, né? Tá tudo dentro da tua cabeça e tudo é necessário. Então não é porque agora eu comecei a fazer a micro, a origem emocional de sintomas, que algumas coisas não têm a ver com o que eu aprendi na faculdade, que eu vou esquecer a faculdade de vez. Não! Tudo que você aprendeu na faculdade foi necessário e importante para você integrar agora o que você está aprendendo de novo. Então essa integração que eu sempre gosto de falar, que tanto é que no congresso das leis biológicas eu chamo profissionais de várias áreas diferentes que você vai associar com o que você já tem. E algumas pessoas me falam, agora eu quero aprender como você avalia e como você trata o paciente. Não! Você já tem ferramentas para tratar, você já tem ferramentas, às vezes, você trabalha com a ortopedia, ou com a osteopatia, a quiropraxia, ou com a micro, ou com a constelação familiar, ou com a nova medicina, com a medicina tradicional chinesa. Então você vai associar a origem emocional de sintomas com o que você já faz. Não é para você negar tudo que você aprendeu antes, mas é para você integrar. E quando a gente integra, a gente tem um resultado mais eficiente e mais rápido. E às vezes, antes eu tinha que fazer 30 sessões com o paciente, com ortopedia, agora eu reduzo o lastro de tempo, porque agora eu tenho mais outras informações que eu posso ir mais ao X da questão. Não sei se é isso que acontece, Cláudia. Isso, com certeza. Com certeza. E o que eu vejo durante os meus atendimentos, não tem como deixar as leis biológicas, né? Mesmo estando dando aula de Pilates ou no treino funcional ou em qualquer tipo de atendimento que eu esteja fazendo, você associa o tempo inteiro. Sim. Não é que você vá analisar o paciente o tempo inteiro, mas ele sempre chega com uma queixa, ou ele sempre chega com situações que aconteceram em casa ou com filhos, e você acaba colocando e fazendo todo um direcionamento para ele conseguir observar e ver o que aconteceu, o que ele relaxou, o que ele passou e que agora está vindo esse sintoma. Então, assim, para ele identificar nele mesmo, porque na realidade quem faz esse trabalho é o próprio paciente, a gente orienta, a gente direciona, acompanha. No início, acompanha. No início eu me cobrava muito que eu tinha que, eu tinha. Então, assim, você nos ensinou isso muito claro. Você faz a sua parte, mas ele também tem que fazer a parte dele. E quem vai procurar essa autocorreção dentro dessa alteração é o próprio paciente. A gente só conduz, Então, eu vejo uma resposta muito positiva durante o meu dia a dia clínico, Sim. Sabe, com relação à origem emocional dos sintomas. E quem aqui trabalha com, vou ativar o comentário aqui,
Quem aqui trabalha com quiropraxia, osteopatia, ortopedia, ele já veio com a intenção de trabalhar com a estrutura. E quem vem com trabalhar com a estrutura, que é a estrutura músculo-esquelética, é porque traz uma informação lá atrás de contexto de ter que ser a estrutura ou ser o suporte dos outros. Ou que o seu suporte não foi tanto quanto eu gostaria. E aí você vai trabalhar exatamente com pessoas que têm o mesmo padrão que você. De pessoas que não tiveram a estrutura, o que tem que dar a estrutura. Então a gente que veio dessa área da terapia manual, quiropraxia, osteopatia, vem muito com essa busca de estruturar, dar suporte, dar sustentação para os outros. Então a gente vai com o objetivo e vem com o objetivo de dar suporte. Só que quando a gente entende que, não, eu não preciso dar suporte total ao outro, eu auxilio o outro, a gente muda a chavezinha do que a gente trouxe lá de trás. E pode se permitir não ser mais aquele suporte total, de dar o suporte total ao nosso paciente, mas eu faço o melhor que eu posso. E a gente, como terapeuta, também deixa de ter dor nas costas. Porque senão eu me frustro, porque eu tenho que dar suporte aos outros sempre, e quando eu não consigo, porque tem pacientes às vezes que a gente não vai conseguir, porque tem uma alteração muito forte, tem uma degradação do tecido muito forte, tem uma limitação muito forte. E aí, às vezes, a gente não vai conseguir dar todo o suporte que gostaria. Muitos casos a gente consegue ajudar e muito bem. Tá? E é interessante esse caso que você trouxe, porque ele vem todo de um processo que a gente entende toda essa história dessa paciente. Porque qual que é a faculdade que ela fez? Engenharia Civil, estrutura. Engenharia Civil, ela vem com esse contexto de dar a estrutura para casa, para construção. Eu tenho que calcular bem certinho quanto de cimento que eu vou ter que colocar, quanto vai ser o pilar de sustentação dessa casa. E a especialização dela foi em projetos. Então eu tenho que montar esses projetos. Eu tenho que montar esse projeto de estrutura a casa. E quem que é a casa? Quem que é o lar? O lar é nossa família, nosso pai e nossa mãe. Será que essa família ela estava estruturada quanto essa mulher queria? Ou ela veio com a função de dar estrutura e suporte para esses pais? E como ela não pôde, como criança, que criança não tem essa função, ela não consegue mudar muito isso, às vezes eu vou num projeto sentido, né, que é o que Marc Flechet trouxe, projeto sentido de, através do minha função, do que eu trouxe da minha infância, na vida adulta eu projeto uma profissão baseado nesse projeto sentido que não foi acalentado, não deu o resultado quanto eu gostaria. E aí ela já traz essa função estrutural, né, de coluna, né, que é a coluna de sustentação, que é a nossa coluna vertebral, onde o pilar de sustentação da família não estava forte o suficiente, ou que agia de forma que não dava estrutura quanto ela gostaria, que era o pai. Em geral, o pai é o pilar de sustentação, ou a mãe pode substituir esse pilar quando o pilar não está ali presente. Mas esse pilar era agressor, esse pilar era impositor. Então não era um pilar que me dava o suporte quanto eu gostaria, mas me forçava. E quando a gente é forçado a gente se submete, a gente se curva a alguém. Né? Que a gente sempre fala que quando o rei e rainha estão ali, os servos antigamente eles se curvavam. Né? Quando uma matilha de lobos tem um lobo alfa, o lobo secundário, para não ser expulso do bando, se ele fez algo de errado, ele se ajoelha e se baixa ao superior. Né? Porque eu tenho que me submeter, senão eu sou expulso do bando. Então, biologicamente, esse contexto de se curvar, ele pega essa questão de coluna. Né? Como você falou... Eu não vou me esquecer... Pode falar. Pode terminar. Não, já. Eu não vou me esquecer quando você perguntou dentro do curso, você fez a pergunta para todos, né? O que você gostava de trabalhar mais ou o que você mais atendia? Então, eu coloquei, olha, se eu gosto e atendo muito coluna. Aí ele virou e falou assim, coluna? Eu falei assim, Aí você me perguntou,
qual que é a estrutura? O que está faltando de estrutura? O que você tem que suprir? Ou então o que você tem que sujeitar? Eu levei tanto susto, Ivan. E foi aí que realmente eu parei para olhar dentro de mim mesma, porque até então eu sempre fui a estrutura ou trabalho, ou na questão familiar, né? Então, sempre procurando apoiar o outro, ajudar o outro, dar suporte ao outro. Então, eu falei, gente, aí eu também tenho que me permitir, né? E eu perdi o pai aos 20 anos. Então, a busca era dessa estrutura, Sim. que era ele. Né? Então, assim, teve uma falta muito grande e eu fui tentando e fui buscando dar estrutura ao outro, enquanto eu também sofri e senti essa falta da estrutura. Sim. Né? E isso aí é muito interessante e é muito bonito você conseguir enxergar isso dentro de você e você se permitir. Porque eu também sempre tive muita dificuldade de me permitir. Todos nós. Então, assim, né? Primeiro lugar, ajudar o outro, depois você arruma um tempinho, né? E as situações vão acontecendo. Então, assim, na hora foi assim, opa, um baque, né? Mas consegui e estou conseguindo e buscando esse caminho, essa estrutura, esse direcionamento, para quê? Para eu levar a vida mais leve. Sim. Né? Porque quando a gente tem essa consciência, a gente procura levar a vida mais leve. E às vezes não é fácil. E se a gente não sabe, não tem como olhar para isso, né? Quando a gente não entende esta origem, a gente não tem como olhar para esse processo e nós evoluirmos, como profissionais e como pessoas. Porque a gente fica cego sem conseguir ver o que está por trás. E os nossos trabalhos, a nossa vida, os nossos sintomas, eles nos mostram o que a gente não consegue enxergar. Porque eles são uma expressão do nosso inconsciente. Então, tudo aquilo que a gente esconde, coloca debaixo do tapete, tudo que a gente não expressa, ele aflora no nosso trabalho, né? Qual o trabalho que eu vou buscar, quais os sintomas que aparecem em mim, quais os comportamentos que eu tenho. E quando a gente não consegue perceber isso, achando que, não, a dor é porque o meu corpo está funcionando errado. O meu trabalho, não, foi porque eu queria trabalhar com isso, mas não tem nada a ver com nada, né? Eu simplesmente fui trabalhar com isso. Né? E a gente não percebe o que está escondido por trás de tudo isso, a gente vive uma vida vivendo, né? Deixando rolar e acontecendo e não entendendo os porquês das situações. E quando a gente olha para isso, é muito bonito, porque a gente, enfim, entende que tudo tem um porquê. E aí entra num padrão que você falou anteriormente, que a gente olha, acolhe com amor aquilo. Porque aquele pai daquela tua paciente não fez por mal para ela, mas ele tinha vivido algo anteriormente. Mas se eu olho para aquilo, meu pai me fez me submeter toda a minha infância, não deixou eu fazer o que eu queria, e se eu fico com a raiva ainda, eu continuo no sintoma. Porque eu continuo no mesmo processo. Mas quando ela pode olhar para o pai com amor, com acolhimento, agradecer por tudo que ele proporcionou, porque ele talvez tenha uma intenção, ele teve uma intenção positiva por trás de tudo, ou talvez ele só pôde dar o que ele recebeu, a gente pode olhar de forma diferente. E que o avô talvez só deu o que ele pôde também. E que o bisavô fez com o avô, né? E assim por diante. Quando a gente pode olhar para aquilo, agradecer aquilo e tomar responsabilidade, como a Vera falou na live de ontem, tomar responsabilidade porque eu sou o adulto. E eu posso tomar a minha responsabilidade pela minha vida e não ser a criança que eu vi botando culpa em todo mundo, que todo mundo é o culpado por eu ter os problemas na minha vida. E eu acabo assumindo a responsabilidade de tomar a frente, aí a vida se torna mais leve. Né? Não sei se... eu acho que ela também, eu esqueci de falar, no final da primeira sessão, eu pedi que ela fizesse a carta terapêutica, né? Que é assim, um grande ensinamento que você também nos trouxe, né? De
conseguir colocar todas as situações, né, um desabafo, situações de mágoa, situações de rancor, mas com uma forma do amor, né, com uma abordagem e uma maneira de ver diferente. Ela conseguiu fazer essa carta para o pai e conseguiu fazer a carta para esse bisavô, ok. para esse avô, tá? Então, isso também foi um libertador para ela, né? Por ela não conseguir nem a falar com ninguém, mas pelo menos ela conseguiu, tá? E eu falei, se te incomodar, você pode jogar na água. E ela quis plantar, quis colocar em vasos, que ela tem muito, para conservar isso, porque ela só tinha gratidão por eles. Então, ela não trazia esse rancor, ela não trazia essa mágoa. Trazia um sentimento dela não ter podido se superar, né? Então, acho que isso aí também ajudou nessa questão da libertação dela. Perfeito, perfeito. E o simbolismo, é como você mostrou ali, o simbolismo que eu tenho sobre a carta é da paciente. Então, o que ela acha como um símbolo melhor para ela, o simbolismo de plantar e deixar crescer esse amor é melhor do que o simbolismo com relação a jogar fora, queimar, ou seja o que seja. Tem pessoas que eu falo, você pode, se você é mais sinestésico, se você é mais visual, se você é mais auditivo, você pode ou escrever uma carta, ou você pode imaginar como se a pessoa estivesse na tua frente e falar para ela. Então, nesse sentido, quando é possível eu expressar aquilo que eu nunca pude expressar, que eu pude compartilhar aquilo que eu nunca pude compartilhar, é um processo já de ressignificar de alguma maneira. É que, enfim, eu posso acalentar aquele sentimento que nunca foi podido ser acalentado, né? E aí ela pode simbolizar isso, e esse simbolismo a gente fala, né, que o cérebro não entende o que é real do simbólico ou do imaginário. É ou não é? Então é o como se, escrever uma carta como se eu estivesse escrevendo para aquela pessoa, para o cérebro entende como se eu estou escrevendo realmente. E aí faz com que eu mude um pouco aquele padrão nas sinapses cerebrais, né? Que aquilo que eu não tinha feito, agora é como se eu tivesse feito. E agora eu posso mudar aquela informação que antes eu não podia. Tá? Eu quero agradecer de coração, Cláudia, você por estar aqui. A gente está terminando esse tempinho. Foi um bate-papo muito legal, muito, muito agradecido mesmo por você ter aceito estar aqui comigo, estar presente nesse momento, tá? E foi muito importante tê-la aqui e eu fico muito honrado por você ter aceito esse momento tão especial, tá? Estar contigo. A honra é toda minha, né, Ivan? Você sendo nosso mestre, né, com essa sabedoria toda, essa simplicidade toda, né, que você cativa todos nós, né? Lógico, evidente, puxando as orelhas de vez em quando, que faz parte, né, nos nossos grupos de estudo. Então, assim, é um prazer enorme e uma grande sabedoria de você fazer parte da minha história. Tá bom? Agradeço a você também por essa oportunidade. Eu agradeço a todos que confiaram em algum momento estar presente e parabenizo a todos a evolução que cada um teve aqui, que eu vejo cada um passando aqui, escrevendo alguma coisa ali na live, e a evolução que cada um teve nesses últimos anos, né, crescendo cada vez mais profissionalmente, se entendendo, né, para entender o outro, né? Porque isso é a grande transformação e todos crescemos juntos. Cada um desses exemplos que vocês trazem me ajuda a ter conexões mentais aqui e eu vou fazendo links com muitas coisas e que me ajudam a crescer junto com vocês. Então eu falo que é uma grande comunidade, é uma comunidade origem, porque uma comunidade de troca. Porque não é só um que fala. Vocês veem nas lives lá das quartas-feiras, né? Daí a Dani fala, a Aline fala, a Cláudia fala, cada um vai falando e essa troca para mim é importante. Tá? O que me satisfaz, o que me nutre é a troca. Né? Não é só eu falar. E essa comunidade origem, né, que você criou e que já tem um rebanho bem extenso, né? Espero que ela continue, né, proliferando ainda mais, né? Gostaria de agradecer todo esse grupo
E as outras pessoas que estão aqui, que eu estou vendo, né, vários conhecidos, parentes que estão aqui me apoiando, gostaria de agradecer muito pela atenção e pelo carinho de todos. E só uma certeza, o que eu faço no meu trabalho é tudo por amor e com amor, né? Eu acho que isso aí é muito importante. Amar o que faz. E quando a gente faz dessa forma, as coisas fluem. O resultado vem, e não só o resultado com o paciente, o resultado de meu crescimento, o resultado de minha evolução e o resultado com relação a ter mais pacientes. Porque a partir do momento que você faz aquilo com plenitude, com amor, a tendência é que tudo cresça. A minha agenda cresça, o meu valor cresça e a minha prosperidade tende a crescer automaticamente. Tá? Então, muito obrigado mesmo. E para quem tem interesse ainda em entrar nessa 7ª turma do curso Origens, estão acabando aí os dias para a possibilidade de entrar nessa turma. Então, até domingo, às 10 horas da noite, tem a possibilidade de entrar na turma 7 do curso Origens, com 2 anos de acesso de forma online a todas as aulas, todas as informações, todo o conteúdo da origem emocional dos sintomas físicos e origem emocional dos sintomas emocionais do corpo. E você vai poder ter acesso durante esses 2 anos. Então, aproveita e rever tantas vezes quanto você quiser todo esse material. E aulas durante a quarta-feira, uma quarta-feira por mês, para que a gente possa integrar um pouco esse conteúdo, responder dúvidas e estudo de caso, que é muito interessante, como foi esse estudo de caso aí da Cláudia, que a gente faz mais dentro do curso Origens. Para quem quer ter acesso ao curso Origens, eu vou colocar aqui, ó, é www.cursoorigens.com e lá você tem acesso, é .com, né? Não é .sim, .com e lá você tem acesso às informações de como que é o curso, como funciona, tem um vídeo explicativo, tá bom? Para vocês e com os valores e tudo mais, tá? Muito obrigado, Cláudia. Vale a pena, gente, vai correndo, porque vale a pena fazer. Um beijão, tá bom, Cláudia. Um beijo.